Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo de carboidrato, hoje nós vamos tratar do processo de digestão e o início do processo de metabolismo dos carboidratos. De modo geral, quando se fala nos carboidratos, entendemos que é uma macromolécula e que para que possa ser absorvido desde o processo de ingestão, que acontece pela boca, até o processo de absorção em grande parte pelo intestino delgado, existe necessidade de tornar esses carboidratos em moléculas menores, ou basicamente em disacarídeo ou monossacarídeo, que é o que nós comentamos na aula anterior. Então, o processo de digestão dos carboidratos inicia-se geralmente pela boca, onde a saliva ela contém uma enzima que hidrolisa, ou seja, vai quebrar com auxílio da água o amido. Essa enzima é chamada de amilase salivar, ou mais popularmente conhecido como pitialina. Essa amilase salivar, essa enzima, ela é secretada pelas glândulas parótidas. Lembrando que toda vez que nós temos uma terminação ase, essa terminação ase em um nome significa que ela é uma enzima. A amilase salivar consegue hidrolisar apenas 3 a 5% do total. Apesar da boca iniciar o processo digestório, essa digestão é um pouco ínfima. O que seria isso? Muito pequena, mas já acontece na própria boca. Em seguida, a amilase salivar, com a deglutição, ela vai para o estômago junto com o carboidrato. Contudo, a amilase salivar ela é inativada em pH em torno de 4 ou menor, que geralmente é o pH do estômago. De modo que a digestão do amido iniciado na boca, ela cessa rapidamente no meio ácido do estômago. E basicamente vai voltar lá no intestino. No intestino, né, nós temos aí a porção jejum, duodeno e jejum, duodeno e ilho. Nós entendemos aí que, por exemplo, no intestino delgado existe a secreção de algumas enzimas, que é o que nós chamamos aqui chamadas de disacaridases. O que seria? Essas enzimas disacaridases são enzimas que conseguem quebrar o disacarídeo. Então, o carboidrato ele chega no estômago, de modo geral ele é quebrado da macromolécula, ele sofre processo de digestão, e quando chega no intestino, aquelas moléculas que já estão no tamanho ou são disacarídeos, ou seja, tem 2 monômeros ligados, vai sofrer quebra por enzimas chamadas disacaridases. Essas enzimas têm a capacidade de quebrar o disacarídeo, como por exemplo a lactose, a galactose, a sacarose, a maltose. Então quebra em monômeros para facilitar assim a absorção. No duodeno tem a secreção da amilase pancreática, que é capaz de realizar a digestão completa do amido, transformando em maltose e dextrina. Lembrando que aqui nós temos a maltose, que é um disacarídeo, que quando sofre a ação das enzimas disacaridases, essa maltose dá origem a glicose mais glicose. Curiosidade. Na rapadura encontramos 90% de carboidratos, sendo 80% de sacarose, ou seja, nós temos uma grande quantidade de disacarídeos, já que a sacarose, quando ela é quebrada, ela dá origem a glicose e frutose. Os carboidratos da nossa dieta são oriundos de alimentos de origem vegetal, a exceção a lactose, que também é um disacarídeo, que é proveniente do leite e seus derivados. Mais da metade do carbono orgânico do planeta está armazenado em apenas 2 moléculas de carboidrato, amido e celulose. Até porque, como vocês olharam na aula anterior, amido e celulose têm uma grande cadeia de glicose. E consequentemente, a glicose tem em torno de 5, 6 carbonos na sua estrutura química. A equação do carboidrato. Olha só, os carboidratos eles representam as primeiras substâncias orgânicas formadas na natureza, graças à fotossíntese das plantas e à quimiossíntese das bactérias. Aquilo que eu já mostrei anteriormente na aula passada. Toda vez que nós temos a água na presença de dióxido de carbono mais luz, o que acontece? As plantas transformam-se em glicose ou carboidrato mais oxigênio. E assim é um mecanismo de como as plantas captam o dióxido de carbono da atmosfera e transformam-se em oxigênio, que teoricamente é o benéfico para a gente. Geralmente as pessoas, quando têm carência de carboidrato, ou seja, tem uma diminuição abrupta ou muito tempo de jejum,
da ingestão de carboidrato, lembrando que ele é a nossa primeira fonte energética, é o que dá energia rapidamente para o nosso organismo. O indivíduo ele pode sentir fraqueza, tremores, mãos frias, nervosismo e tontura. Não é à toa que geralmente quando a pessoa está zangada, geralmente irritada, a gente fala, você está com fome? Então geralmente se fala o quê? Se faz o quê? Esse nervosismo, essa tontura está associada a baixa quantidade de glicose, principalmente no sistema nervoso central. Lembrando que eu sempre falei desde o início da nossa primeira aula, que os neurônios, assim como as hemácias, só utilizam como fonte energética glicose. Consequentemente, indivíduos que têm carência de carboidrato levam o organismo a utilizar-se das gorduras e reserva do tecido adiposo para fornecimento de energia, o que provoca emagrecimento. Por isso que essa dieta low carb ou dietas restritivas ao consumo de carboidrato acaba levando um emagrecimento teoricamente um pouco mais rápido. Porque como não tem a fonte energética inicial, que é o carboidrato, o corpo se vê obrigado a consumir gordura para transformar em glicose para poder dar energia. Já o excesso de carboidrato, pode transformar-se em gordura e ficar acumulado nos adipócitos, podendo causar obesidade, e dependendo da quantidade de gordura, ou tipo de gordura produzida ou associada a esse excesso de carboidrato, de massa, basicamente, pode formar placas de ateroma, que vai levar à aterosclerose, que é a doença associada à inflamação dos vasos devido ao acúmulo de gordura na parede, o que pode, teoricamente, facilitar o infarto do miocárdio ou doenças cardíacas. Glicemia. Toda vez que a gente conhecer ou verificar esse termo MIA, significa teoricamente sangue. Então, quando nós falamos aqui em glicemia, nós temos o aumento, nós temos a presença de glicose na corrente sanguínea. Como pode dizer o conceito, glicemia é a taxa de glicose no sangue. Varia em função da nossa alimentação e nossa atividade, então quanto mais consumimos carboidrato, mais glicose tem no nosso organismo, e quanto mais a gente pratica atividade física, a gente tem a tendência a ter um gasto energético, então pode diminuir essa quantidade de glicose. E uma pessoa que faz um alto consumo de carboidrato e não faz atividade física, teoricamente vai ter uma taxa elevada de glicose. Uma pessoa em situação de equilíbrio glicêmico ou homeostase, ou seja, possui uma quantidade adequada aí de glicose, pode variar durante o dia, basicamente entre 80 a 110 mg desse litro, que teoricamente é o normal para variar, varia, Mas de acordo com a sugestão da ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, a glicemia normal vai variar entre 70 a 99 mg desse litro. Hiperglicemia, como o próprio nome está dizendo, aumento, glicemia de glicose no sangue. Então, geralmente quando o indivíduo ele tem hiperglicemia, o indivíduo tem um acúmulo desse açúcar na corrente sanguínea, e isso pode levar a algumas complicações, tá? E o que acontece? Toda vez que nós temos essa hiperglicemia, esse aumento de glicose no sangue, estimula-se a produção de insulina pelo pâncreas, pelas células beta do pâncreas, pois essa insulina ela tem a capacidade de facilitar a entrada da glicose para dentro da célula e, teoricamente, consumir essa glicose. Esse hormônio estimula as células do nosso organismo a absorver a glicose presente no sangue. Se essas células não necessitam imediatamente do açúcar disponível, as células do fígado se responsabilizam pela transformação da glicose, estocando sobre a forma de glicogênio. Então, a insulina, o pâncreas recebe um sinal de que tem um excesso de glicose na corrente sanguínea, produz insulina pelas células betas do pâncreas, a insulina pega essa glicose e facilita a entrada na célula. Contudo, se a célula não precisar dessa glicose, consequentemente, o que vai acontecer? O fígado pega essa glicose e transforma-se na forma de reserva, que seria o glicogênio. O glicogênio, como nós já estudamos anteriormente também, é um conjunto de glicose armazenada ou no fígado, que é chamado de glicogênio hepático, ou no músculo, chamado de glicogênio muscular. E ele vai ser consumido quando o indivíduo está necessitando dessa glicose, ou em jejum. O que seria o diabetes? O diabetes é uma doença associada a uma síndrome metabólica também, está associado basicamente a uma desordem de carboidrato, lipídio e proteína, tá? O indivíduo ele pode ter diabetes, tanto tipo 1, na verdade tem quatro tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e o diabetes insípido ou por outras causas específicas, tá?
Quando nós falamos em diabetes, geralmente o que acontece? O pâncreas ele para de fabricar insulina, ou o organismo não consegue utilizá-la de forma eficiente. O que seria isso? De modo geral, um indivíduo que tem diabetes tipo 1, literalmente ele por um processo autoimune, há uma destruição das células beta do pâncreas, então deixa de produzir totalmente a insulina. E o indivíduo quando tem diabetes tipo 2, de modo geral, ele produz a insulina, só que em uma quantidade menor, ou essa insulina ela não tem uma capacidade de exercer a sua função normal, que seria auxiliar a entrada da glicose nas células. Então, diante dessa deficiência de insulina ou da não produção de insulina, a glicose fica circulando na corrente sanguínea, gerando a hiperglicemia e levando a uma doença conhecida como diabetes. Lembrando que a doença diabetes, de modo geral, ela leva a consequências a longo prazo, é uma doença silenciosa, por muito assintomática, e pode levar a retinopatia diabética, que seria cegueira, pé diabética, insuficiência renal, lesões sobre o vaso sanguíneo e outros. E o que seria a glicemia baixa? De modo geral, o que acontece? Quando o indivíduo ele tem uma baixa quantidade de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas ele estimula um outro hormônio chamado glucagon pelas células alfa. Qual a função do glucagon? É justamente pegar aquela reserva de glicogênio que está no fígado principalmente e fazer a quebra desse glicogênio, liberando a glicose na corrente sanguínea para tentar restabelecer os níveis normais de glicose na corrente sanguínea para exercer as atividades, principalmente energética. Geralmente o glicogênio já muscular ele é utilizado mais em atividade física, para o uso em momentos de atividade física. Essa imagem, ela só representa o que eu comentei geralmente para você, o que eu comentei anteriormente para vocês. O que é que acontece? De modo geral, o que nós podemos observar nessa imagem é a questão da homeostasia, que seria a glicemia normal, e o desequilíbrio, onde pode ocorrer o aumento da glicose ou pode ocorrer a diminuição dessa glicose. Toda vez que ocorre o aumento da glicose, há necessidade do quê? A ativação das células beta do pâncreas a produzir insulina. Uma vez que produz insulina, a glicose ela começa a ser consumida pelas células e quando não tem necessidade imediatamente por essas células, ocorre a reserva em forma de glicogênio. Se por acaso nós tivermos um momento de diminuição dessa insulina, dessa glicose na corrente sanguínea, ou seja, uma baixa da glicemia, há necessidade da estimulação das células alfa, liberando a produção de glucagon, e esse glucagon vai pegar o glicogênio, vai quebrar a glicose presente nesse glicogênio e vai ser liberada essa glicose na corrente sanguínea, levando a um equilíbrio normal. Isso nós estamos falando de uma homeostasia. Geralmente, quando acontece um processo de diabetes, é totalmente diferente. Acontece alguma desordem nesse equilíbrio aí, que deveria ser um equilíbrio. Finalizando, né, de modo geral, nossa atividade, nosso momento, eu gostaria que vocês respondessem este questionamento que eu vou fazer para vocês, que está no final do slide 14 e 15. Vocês poderão fazer individual e mandar a resposta via sistema, tá? Eu vou produzir um forms e mando para vocês responderem e mandarem para mim, tá? Olha só, essa tabela mostra o teor de proteínas, carboidrato e lipídio em alguns alimentos, expressa em grama por 100 gramas de peso seco. Se vocês observarem, nós temos aqui o alimento, nós temos aqui proteína, carboidrato e lipídio. E aqui tem os valores, o que é encontrado em cada alimento desse. Se vocês observarem agora, ó, nesse questionamento, com base nos dados da tabela, assinale a alternativa que contém a dieta mais adequada para um jogador de futebol antes de uma competição. O que é que vocês colocariam? Arroz com farinha de mandioca, arroz com toicinho, carne seca com farinha de mandioca ou carne seca com toicinho? Então, de modo geral, quero que vocês observem e respondam essa atividade que vai ser enviada no Forms. Até mais.